Vamos meditar então na palavra do Senhor, lá em João capítulo 11. Eu andei lendo esse texto essa semana em casa e eu queria trazer uma mensagem partindo dele também. João 11, verso 39. João 11, versículo 39. Olha o que diz a palavra do Senhor. O Senhor Jesus disse, disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Amém? Então, só até aqui, e nós vamos falar sobre o que aconteceu. Você sabe o que aconteceu, você conhece a história. Nos versos seguintes, a gente vê Lázaro saindo ali do sepulcro. Você vê aqui Jesus dando uma ordem, tirai a pedra. Então, eles foram lá, com as mãos, como eu falei aqui, o ato profético das mãos. Com as mãos você toca naquilo que Jesus está ordenando, seja a sua bênção. Naquele dia era a cura, a ressurreição de Lázaro, uma bênção para a sua família, e Jesus diz, tirem a pedra. E aqueles homens então obedeceram e tiraram aquela pedra para que o defunto de 4 dias pudesse sair, porque Jesus chegou ali para ressuscitar Lázaro. E quando ele ficou sabendo que Lázaro estava doente, ele ainda esperou mais 2 dias. Jesus esperou mais 2 dias até que Lázaro morresse. Olha que interessante. Jesus não saiu correndo de imediato para ir salvar a vida de Lázaro. Quando você liga para um médico e você está numa situação de risco, eles correm para te socorrer. Quando Jesus ficou sabendo que Lázaro estava doente, ele fez o contrário. Ele não foi lá de imediato, ele ficou mais 2 dias junto com os discípulos onde eles estavam. E ainda passado mais 2 dias, que Jesus então falou, Lázaro, o nosso amigo, dorme, vamos despertá-lo. Então, depois de 2 dias que Jesus então resolve sair de onde ele estava. Por quê? Porque Jesus estava aguardando justamente essa situação para trazer um grande ensinamento, não só à família de Lázaro, de Marta e Maria, mas também para todos aqueles que fossem conhecer essa passagem até os dias atuais. O que Jesus nos ensina com esse episódio de Lázaro? Ele nos mostra que existem situações na nossa vida que, sejam elas negativas, ainda assim, Deus está no controle delas. Mesmo a morte, Deus está no controle da morte. Jesus esperou Lázaro morrer, até eles chegar, ainda demorou mais uns 2, 3 dias, porque quando eles chegaram, já tinha 4 dias que ele estava morto, que ele estava ali, naquela situação. Eles podiam ter pensado, por que Jesus não chegou ainda? Será que ele está tão longe assim? Aonde está Jesus? Mas Lázaro morreu. Quantas das vezes você fica se questionando, aonde está o Senhor? Meu Deus, por quê? Porque o Senhor ainda não me respondeu. Senhor, eu estou aguardando já faz tanto tempo, o ano já tá na metade do ano. Quantos de nós, diante de situações parecidas, nós questionamos a Deus, perguntamos a Deus, aonde está o Senhor, por que está demorando, por que o Senhor não fez isso, por que o Senhor não interviu? Com certeza a família de Lázaro fez todos esses questionamentos a Deus, mas eles não sabiam que Jesus estava a caminho, e quando eles ouviram falar que Jesus estava chegando, Maria então foi correndo ter com Jesus, Marta, me desculpe, foi correndo ter com Jesus. E quando ela chegou, a primeira coisa que ela falou, Jesus, se você estivesse aqui, ou seja, Jesus, se você tivesse chegado antes, se você não tivesse demorado muito, ele não teria morrido. Olha só, ela já chegou falando com Jesus, por que o Senhor demorou? Se o Senhor tivesse aqui, isso não teria acontecido. Mas Jesus então disse para Marta que aquilo que tinha acontecido seria para a glória de Deus, porque Ele era a ressurreição e a vida, Ele estava naquele lugar. Para Marta e sua família, Lázaro estava morto, mas para Jesus ele só estava dormindo, porque aquilo que para nós é impossível, aquilo que nós não compreendemos, Deus trata com naturalidade, porque o impossível não existe no dicionário de Deus. No dicionário de Deus não existe a morte vitoriosa, porque Deus
venceu a morte, e se ele tem o poder de vencer a morte, ele poderia ressuscitar Lázaro naquele dia, passado 4 dias, e aqui começa a mensagem que eu quero trazer para os irmãos, sobre a fé, sobre ter uma visão positiva. Jesus disse, tirem a pedra. Jesus já havia falado, olha, eu sou o milagre, eu sou a ressurreição, minha vida, aquele que crê em mim, não morrerá. Mas é mesmo assim, depois de Jesus ter falado aquilo a Marta, quando ele diz, tirem a pedra, ela ainda veio questionar o Senhor. Primeiro ela questionou, se o Senhor tivesse aqui, isso não teria acontecido. Agora ela veio questionar de novo, Senhor, mas já tem 4 dias, já cheira mal, porque Marta só estava olhando o lado negativo. Talvez ela deve ter até ficado um pouco com raiva de Jesus, porque Jesus poderia ter chegado antes. Quantos de nós, muitas vezes, ficamos chateados com Deus, ou com um irmão, ou com um líder que nós temos, ou no trabalho com um patrão, ou um colega, ou um familiar, enfim, muitas situações às vezes acontecem na nossa vida que nos levam a ficar chateados uns com os outros. Marta talvez estava chateada, ferida, e por isso só estava olhando o lado negativo, e Jesus disse para ela, Marta, se tu creres, eu já não te disse que se tu creres, verás a glória de Deus. Jesus estava mudando a visão daquela mulher, Jesus estava falando, para de olhar para a circunstância, para de olhar para o lado negativo, olha para o lado positivo, eu cheguei, eu estou aqui, ele pode estar morto, mas eu estou aqui, irmão, a tua vida pode estar numa situação difícil, mas olha, Jesus está aqui essa noite, Jesus está aí diante de você agora, seja na sua casa assistindo essa live, seja aqui no templo, Deus está aqui agora, e sabe o que isso significa? Esqueça todos os problemas e tudo aquilo de negativo que talvez você veio acumulando durante esta semana, porque nesta noite o Deus que opera milagres está neste lugar para te dizer, vai dar tudo certo, se tu creres verás a glória de Deus. Aleluia! Então é isso que Deus está sempre nos dizendo. A Bíblia é um grande livro de motivação. Muitas pessoas ficam atrás, de coaches, de gurus, de livros motivacionais, mas a Bíblia é este livro que nos enche de fé e de esperança. Quando você lê a palavra de Deus, quando você lê todos esses 66 livros, você encontra palavras de força, de ânimo, de esperança, para te colocar num nível emocional positivo, para você ver o milagre. Porque se a pessoa estiver vivendo só no negativo, ela não vê as coisas boas da vida. Talvez você não percebeu que hoje você tomou um café, talvez você não percebeu que hoje você tomou um banho, talvez você não percebeu as coisas boas que aconteceram hoje, os pequenos detalhes. Você não está doente, você não está com nada. Perceba quantas coisas boas estão acontecendo, mas se você focar só nas coisas negativas, nos problemas ocasionados por este mundo, você então não consegue enxergar as coisas boas que Deus está fazendo na sua vida, e aí você começa a atrair mais coisas ruins, e daqui a pouco o teu casamento, que era uma bênção, começa a se transformar em uma maldição, daqui a pouco o teu lar, que era uma paz, começa a se transformar em um lugar de guerra. Por quê? Porque você vai acumulando e atraindo aquelas coisas ruins, porque você não consegue enxergar as coisas boas. É difícil, mas Jesus nos ensina a olhar as coisas boas ao nosso redor. Jesus estava andando sobre as águas, os discípulos tiveram medo. Pedro falou, se é o Senhor, manda-me ter ir contigo. E então Jesus falou, vem Pedro. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele foi o único homem na história que andou sobre as águas. Nem Paulo andou sobre as águas, nem Moisés andou pelas águas. Me fala um outro personagem bíblico que andou pelas águas. Nem Elias andou. Elias voou, mas não andou pelas águas. Mas Pedro andou pelas águas, porque quando você olha para Jesus, a tempestade deixa de existir. Aleluia! Quando você olha para o Senhor, quando você olha para a sua palavra, os problemas deixam de existir. Só Deus sabe talvez como está o seu coração, só Deus sabe talvez o que você tem passado nesses tempos de pandemia, mas olha você aqui agora ouvindo a palavra de Deus, e isso é o que importa. Jesus uma vez disse, agora não a Marta, mas a Maria,
Ele disse, Maria escolheu a boa parte, e a boa parte era o que? Era estar ali assentado aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Então, olha, quando você foca no Senhor, os problemas, eles vão perdendo força. E aí você tem que se encher dessa fé, se encher do Espírito Santo, continuar olhando para as coisas boas, ainda que tenha chegado uma notícia ruim, não se desespere, continue crendo que o Senhor está com você. Há um hino que confirmou, olha, um dos versículos que eu ia trazer aqui hoje, que está em Isaías 43, 1 e 2, foi o primeiro hino dessa noite, onde o Senhor diz, olha, Isaías 43, verso de número 2, olha o que diz, quando passares pelas águas, estarei contigo, quando passares pelos rios, eles não te submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Aí você começa agora a colocar esse versículo na sua situação atual, é como se Deus estivesse dizendo, quando passares pela enfermidade, eu passarei contigo, quando passares pela dívida, eu passarei contigo, quando passares pelos problemas familiares, eu passarei contigo, quando passares em uma situação difícil com um filho nas drogas, eu passarei contigo, quando passares em qualquer problema, qualquer aflição, Deus está dizendo que você jamais passa sozinho, porque Ele sempre está conosco, aleluia, e então Ele está nos dizendo, olhe para mim e você não submergirá, olhe para mim e você não se queimará, olhe para mim e você não morrerá, glória a Deus, olhe para o Senhor, continue olhando para Jesus, porque neste mês de julho, Ele vai operar o extraordinário na sua vida, glória a Deus, dê uma salva de palmas a Ele, glória a Deus. Então é isso, olha, Jesus está sempre nos dizendo para ter fé, Ele falava aos discípulos, tenham fé, homens de pouca fé, porque duvidastes, porque a dúvida, ela te coloca, nessa zona de medo, de negatividade, e aí você vai lá em Números 13, verso 31 em diante, fala do episódio em que Moisés enviou os espias para a terra de Canaã. Deus já havia falado que a terra era deles, eles espiaram a terra, mas quando voltaram, 10 estavam duvidando, aqueles 12 espias, 10 estavam duvidando, e apenas 2 mantiveram a fé, apenas 2 disseram, não, nós podemos ser como gafanhotos diante daquele povo que está ali, mas se Deus fez a promessa, nós vamos tomar posse dela. Olha aqui, ó, você vai tomar posse, se Deus fez a promessa, você vai tomar posse dela, entende? Não importa o que surgir no seu caminho, jamais perca a fé naquilo que Deus te prometeu. Se Ele prometeu te curar, Ele vai te curar. Se Ele prometeu salvar a tua família, Ele vai salvar. Vão vir as pessoas negativas, vão vir as aparências negativas, vão vir os gigantes de Canaã, mas sempre haverá um Josué e Caleb para te colocar para cima. E nessa noite o Espírito que estava sobre Josué está nessa igreja. Não é à toa que a gente canta aqui todo domingo, vem lutar com Josué, não é à toa que essa igreja está sempre cantando esse hino, porque há um espírito de força nessa igreja, para te colocar para cima, para te dizer que há esperança, e que você vai tomar posse das promessas que Deus fez para você e sua família, glória a Deus. E é isso, esse espírito diferente que estava sobre Josué e Caleb, é o Espírito Santo, que está sempre nos dizendo, tenha fé, não desanime, não fique para baixo, venha, acredite, não desista, para que você esteja sempre com as suas emoções boas. E ainda, olha só, lá em Josué 1 e 6, agora no livro de Josué, capítulo 1, verso 6, o Senhor disse agora a Josué, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Então agora Josué estava sendo um instrumento ali, para fazer o povo herdar a promessa, e Deus falando, tenha bom ânimo, esforça-te, é como se fosse Jesus falando com Marta, se creres verás a glória de Deus, ou seja, não duvide Josué, não duvide irmão, não duvide irmã, jamais, esforça-te. Há um versículo que diz, diga ao fraco, eu sou
forte, você pode estar fraco, mas o que está dentro de você é maior do que as circunstâncias difíceis. E aí você extrai força de Deus e diga ao fraco: eu sou forte. Sempre tenha, essa fé, acredite que o Senhor está com você. Olhe o lado positivo da vida. Não fique, preso às coisas ruins, porque quanto mais você ficar no sentimento ruim, de negativismo, você só vai atrair coisa ruim para a sua vida. Mas se você ter fé, você vai atrair coisas boas, porque Deus está ali, com você. Ele está ali fazendo as coisas acontecerem na sua vida. E você então tem fé. Olha só o que diz também a palavra, lá em Mateus 14, 27, já falei aqui, Pedro andou sobre as águas. 1 Coríntios 2,16 diz que nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo, você imagina que o que é ter a mente de Cristo? É ter uma mente de fé, é ter uma mente positiva, é ter uma mente, de esperança, é ter uma mente de força, de paz, de justiça. Não é ter uma mente derrotada. Ah, será que vai dar? Será que eu vou conseguir? Será que vou vencer? Como é que vai ser? Será que Deus vai salvar? Será que Deus vai curar? Acho melhor terminar esse casamento. Hoje em dia, tá todo mundo se separando mesmo. Eu vou ver se eu arrumo um outro casamento. Eu vou ver se eu vou parar com esse negócio, vou desistir desse sonho, dessa empresa. Eu vou desistir da minha vida. Tem uns que chegam ao ponto de desistir da própria vida, porque ele vai só descendo emocionalmente. Ele vai só descendo e ele não se levanta, ele nunca se levanta, e a palavra do Senhor diz que nós devemos nos levantar. Hebreus 12, verso de número 12, portanto tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Então, quando você percebe que as coisas não estão bem com você, com a sua vida, com os seus pensamentos, com as suas emoções, você começa a perceber que você pensa mais coisas ruins durante o dia do que coisas boas, então você tem que mudar, você tem que se levantar. Se durante o dia você mais reclama do que agradece, se durante o dia você mais vê problema do que soluções, então você precisa mudar isso aí. E a palavra diz, quando você se levantar, olha, você será sarado. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Então o sentimento ruim, olha, a raiz de amargura, o ódio, a tristeza, todas essas coisas vão secando os seus ossos, vão tirando a tua saúde, vão colocando o seu sistema imunológico lá embaixo, e aí você começa o quê? A se sentir mal e a contaminar outras pessoas, entende? Mas aí quando você percebe que Deus quer que você saia dos pensamentos negativos e comece a ter pensamentos de fé, de força, de ânimo, você então começa a mudar, você começa a se curar e as pessoas à sua volta começam a ser contagiadas por esta bênção que está na sua vida. Amém? Olha só, para explicar melhor, eu trouxe uma imagem aqui para mostrar para vocês. Olha essa imagem, o Thales vai colocar ali, que fala sobre esses níveis de emoções. Olha lá embaixo está a vergonha. Aí vai subindo a culpa, a apatia, a tristeza, o medo. Do medo para baixo é só coisa ruim, tá vendo? Quando você tem medo, vem a tristeza, a apatia, a culpa, a vergonha. O depressivo está lá embaixo, entende? Aí quando você vai subindo, olha, vem o desejo, a raiva, o orgulho, a coragem, a neutralidade. Da coragem para cima, olha, o que o Senhor falou, Josué? Tem de bom ânimo, seja corajoso. Aí vem as coisas boas, olha, a aceitação. Você passa a ter mais razão das coisas. E lá no topo, eu me lembrei do versículo que Paulo certa vez diz, que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, quando você está bem emocionalmente, quando você está feliz com a vida que você tem, independente se você é rico ou se você não é, nós não estamos falando de bens materiais, estamos falando de uma paz interior. Olha só, o amor, a alegria, a paz, você está vibrando lá em cima, olha, você está bem emocionalmente, mas quando você permite que o diabo vai lá em cima e tira a tua paz, porque o diabo, ele é tão miserável, vagabundo, que ele vai lá em cima para tirar a tua paz, ele lança os seus dardos inflamados,
E aí começa, você perde a alegria, você vai perdendo o amor, aí você perde a razão, daqui a pouco você está brigando, você está até batendo em pessoas fisicamente, você começa a parar de se aceitar como filho de Deus, você vai só caindo, você vai só caindo. Esse gráfico eu trouxe, esse gráfico é de uma moça que trabalha com psicanálise, psicologia, essas coisas, de terapia, entende? Para você ver que isso é real, Eu estou falando das coisas espirituais, trouxe um exemplo aqui, né, de psicologia, eu não sei em qual área que entra isso aqui, eu acho que é a psicanálise que vai tratar as questões das emoções, do consciente, do subconsciente, enfim. Mas perceba, faz tanto sentido isso. Aí vem Jesus e nos diz, se teres fé, verá a glória de Deus. Para quê? Para que você vai subindo emocionalmente e encontre a paz, a alegria no Espírito Santo. Aí chega lá em cima, que dele fala, é só uma expressão, né? O que é uma pessoa iluminada? É uma pessoa que está de bem com a vida. Porque se você estiver bem consigo mesmo, você estará bem com as pessoas à sua volta. E aí você vai perceber que tudo que o diabo quer é te colocar lá embaixo. É te colocar lá embaixo, triste, desanimado, com medo, derrotado. Eu não vou conseguir, não tem jeito. Eu nasci para sofrer, eu sou um miserável, sabe? Aqueles pensamentos diabólicos, você começa a amaldiçoar a sua própria vida. Por que eu nasci? Por que eu vim parar nessa cidade? Por que eu moro nesse mundo? Meu Deus, por que eu não nasci lá? Por que eu não tenho isso? Sabe, esses pensamentos do diabo que vão minando a sua fé e vai só trazendo coisa ruim. Aí daqui a pouco acontece uma coisa e a pessoa fala, não, minha vida já está um inferno, e aí vem e me acontece isso agora. Porque o que o homem planta, ele vai colher. O que o homem plantar, ele ceifará. Então você está plantando coisas ruins, aí daqui a pouco você está batendo o carro, você está brigando, está acontecendo um tanto de trem, começa a aparecer problemas que você não sabe de onde está vindo. Por quê? Porque existe algo por trás disso, existe uma força invisível por trás disso, e é onde Satanás trabalha, é onde o diabo trabalha. Ele sai lá das profundezas, aonde só tem vergonha, culpa, tristeza, medo, raiva, está vendo? E vem para prejudicar você, para te levar para baixo também. Mas aí o que a palavra diz? Portanto, tornai a levantar. Diga ao fraco, eu sou forte. Se creres, verás a glória de Deus. Tudo é possível àquele que crê. Aí aquele que não entende vai falar, esse pastor só prega coisa boa, só fala de coisa. Não é coisas boas. Nós estamos pregando a fé, para você ter fé, para você acreditar que tudo é possível quando você crê, meu irmão. Para que você não desista da vida, para que você não desista de Deus, para que você não desacredite dos seus sonhos, para que você tenha paz, alegria e amor. E olha, lá em cima está a razão, olha, lá em cima. Glória a Deus. Pode dar uma salva de palmas para o Senhor. Então não dê lugar ao diabo. O que a palavra diz? Irai-vos e não pequeis. Não dê lugar ao diabo, porque o diabo ele quer fazer isso, ele quer tirar a sua paz. Mas aí você começa a entender os joguinhos do diabo. A gente vai vivendo, a gente vai aprendendo, a gente vai conhecendo, né? Ele repete padrões em lugares diferentes, com pessoas diferentes, mas você vai tendo maturidade no mundo espiritual e vai entendendo. E aí, com o tempo, você já não vai sendo tão afetado por isso. Por quê? Porque você já sobreviveu a tantas dificuldades, você sobreviveu ao medo, ao pavor, à raiva, a uma perda, a um problema, seja qual for que te colocou lá embaixo, mas você sobreviveu. Você chegou bem perto de desistir, mas você se levantou, você teve resiliência e você continuou. E hoje você está aqui ouvindo a palavra de Deus. E se você sente que as suas emoções estão ali, da coragem para baixo, está na hora de começar a ter coragem e começar a subir, porque ali está a fé, meu irmão, a fé, olha só, sem a qual ninguém verá a Deus, porque o reino de Deus, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, olha, você vai viver uma vida abençoada. O que Paulo falou aqui, olha, em Filipenses 4:12, sei estar abatido e sei também ter abundância. Olha o que Paulo está falando, eu sei estar lá embaixo e sei estar lá em cima. Eu sei lidar com as minhas emoções. Paulo chegou a um ponto de saber como sobreviver em situações em que ele estava abatido
e também aonde ele tinha abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído. Estamos vendo uma geração que está aprendendo a viver só na bonança, e quando vem as dificuldades, eles mudam completamente. Não pode ser assim. Nós temos que aprender a ser instruído em tudo, tanto a ter fartura como a passar fome. Entende? É o que Paulo diz, olha, tanto a ter abundância, quanto a padecer necessidade. Aí ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Entende? Porque mesmo você estando no meio da tempestade, se você mantém a fé em Deus, se você mantém o controle, se você não deixa o medo tomar conta, o pavor, o desespero, mas a fé está ali, a coragem está ali, o equilíbrio está ali, você vai sobreviver. Porque olha, o vento passa, a tempestade passa, as lutas passam, tudo passa, meu irmão, menos a palavra de Deus. E aí você vai se apoiar o quê? Naquilo que é eterno, que é na palavra de Deus, e você vai vencer. Então olha, são os ensinamentos da palavra de Deus. Provérbios 17, 22, olha ainda o que diz a palavra lá em Provérbios 17, 22. O coração alegre é como bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. Então, você tem que estar sempre ali, olha, alegre, feliz. A alegria do Senhor é a sua força. Não é ficar rindo para todo mundo, né? Agora está chegando a época de eleição, né? Ficar igual candidato, rindo para todo mundo, cumprimentando. Não é nesse sentido. É uma alegria interior. É uma alegria interior. Você está feliz. Você sair daqui agora, chegar na tua casa, eu não sei o que está te esperando lá, mas você vai chegar lá com alegria, com fé, e você vai suportar todas as adversidades, e você vai ver o milagre de Deus esse mês de julho, e Deus vai te abençoar, vai mudar o teu quadro, vai mudar a tua história, e você não vai ter perdido a tua salvação, você não vai ter perdido a tua paz, você não vai ter perdido, né, a tua alegria, a tua saúde. Não perca a tua saúde por causa das dificuldades, por causa dos problemas. Olha lá, mantenha o seu coração alegre, alegria do Senhor, alegria em Deus. Aí você vem para a igreja para ouvir uma palavra de fé para isso, para te alegrar. É por isso que a gente não fica aqui, né, batendo, chicoteando ninguém, porque aqui é o lugar para você ser curado, ser liberto, sair daqui, né, com fé, com uma alegria, para você chegar lá fora e quando vier Satanás com os problemas, você lembrar, tem um lugar onde Deus me fortalece, que é lá na igreja, eu vou estar lá. Se eu não puder estar lá, eu vou acompanhar de alguma forma, mas eu preciso estar diante do altar do Senhor. E todas as vezes que você vier até Deus, Deus virá até você com os braços abertos para te dar amor, para te dar carinho, para te dar saúde. Ele não vai vir com um porrete para te bater, para te destruir, porque quem veio para roubar, matar e destruir é o diabo. Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. Deus te ama, não importa o tamanho do seu pecado, Ele te ama, Ele te perdoa e Ele te dá a vitória. Em o nome de Jesus, acredite nessa noite. Olhe para as coisas boas, olhe para o lado positivo, olhe para Jesus, porque Ele está com você, amém? Ainda que uma mãe abandone o seu filho, eu todavia jamais te abandonarei, disse o Senhor. Glória a Deus. Olha isso, que Deus tremendo, que nos ama. O amor de mãe já é algo incrível, e olha, Deus está dizendo, o meu amor é ainda maior do que o de uma mãe. Então é um amor assim extraordinário, amém? Então vamos ficar de pé, vamos orar, e que